Nós sabemos que na história da Igreja houve alguns papas que não foram dignos. Papas que não estavam à altura do cargo, né, de pontífice. Isso aconteceu, nós sabemos por quê? Porque havia a questão da chamada investidura leiga, em que os imperadores impunham alguém para ser cardeal e às vezes depois virava papa, ou as famílias também importantes da França, da Espanha, de Roma, né, impunham determinados papas, como os Colonas, os Sforna, os Médicis, os Borgias na Espanha. E por isso nós tivemos alguns papas que não foram muito dignos. Não é? Mas interessante que mesmo assim, nenhum desses papas, que foram legítimos, mas que não foram muito dignos, mesmo assim nenhum deles assinou nenhuma bula pontifícia que tivesse erro. Nunca foi revogada nenhuma bula de um desses papas. Não é? Então, principalmente os papas da época do Renascimento, desde Nicolau V até Alexandre VI e outros papas, Júlio II, Leão X, eram papas que viviam assim numa situação de muita pompa. Os cardeais tinham os seus castelos, as suas, né, os seus palácios, né? E foi uma época difícil na história da Igreja. E um desses papas, que ficou muito comentado, que se fala muito dele, é o Papa Alexandre VI, Papa por volta do ano 1500. Foi o Papa, inclusive, que assinou o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha e dividiu a América, que estava sendo descoberta, em duas partes, a América Portuguesa, a América Espanhola. E esse Papa, por exemplo, antes dele ser Papa, quando ele era sacerdote, ele já tinha 4 filhos. Não é? A famosa Lucrécia Borges, o César Borges, João Borges e mais um outro. E eram papas que eles eram assim muito mais governantes, generais, preocupados em expandir o Estado pontifício do que mesmo pais espirituais. Temos que entender que é uma época difícil que a Igreja viveu. Não é? E o Papa Alexandre VI, ele casou os seus filhos, a Lucrécia Borges, o César Borges, com outros príncipes e filhos de outros reis, com a intenção de ampliar o Estado pontifício. Quer dizer, na mentalidade desses papas era algo correto. Né? Queriam que a igreja tivesse força, a igreja tivesse poder para que pudesse evangelizar o mundo. Mas só que, infelizmente, no contexto do Renascimento, no contexto de muito luxo, de muita pompa, de muito poder temporal da igreja, isto acabou fazendo muito mal para a igreja. É preciso dizer que o Papa Alexandre VI, o Papa chamado Papa Borgia, que era um Papa espanhol, né? E que chegou ao pontificado por uma série de, vamos dizer, joguetes de famílias importantes, seja da Espanha, seja também de Roma. Né? Esse Papa, apesar de tudo, foi um Papa que, depois de sagrado Papa, ele teve uma conduta correta. Inclusive, um dos seus filhos foi assassinado, né? E o corpo dele atirado no rio Tibre, em Roma. Esse Papa sofreu muito e se arrependeu muito dos seus erros por causa disso. Não é? E nenhuma de suas bulas pontifícias, como eu disse, foram revogadas. Então a gente entende que quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Embora os homens da igreja tenham erros, tenham pecados, mas quando depende de definir alguma coisa de doutrina e de moral, esses homens não erraram. Porque mesmo sendo muitas vezes indignos, tiveram assistência do Espírito Santo, por causa do cargo de pontífice que ocupavam.